Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém. Irmãos, antes de estar trazendo mais uma mensagem da parte do Pai nesta noite, quero só deixar um breve testemunho, né? Irmãos, eu já tenho uns 2 anos que o Senhor tem usado pessoas para falar, para mim estar gravando mensagens, né? Mensagens na palavra do Senhor. E devido à vergonha e à timidez, eu fiquei prolongando, né? Obedecer. Eu demorei para obedecer esse chamado, porque eu falei, Senhor, eu tenho muita vergonha, sou muito tímida, não vou dar conta, né? Assim, só de parar para pensar que muitas pessoas às vezes vai estar olhando os vídeos, eu fico morrendo de vergonha, Jesus, né? Muita timidez. Mas, irmãos, graças a Deus, né? Quando foi perto já de mim estar começando a gravar os vídeos, o Senhor usou mais uma pessoa para falar, para estar confirmando. E ali no momento de conversa, a gente começou a conversar e aí eu me abri, né, que Deus já havia falado comigo e Deus usou muito a vida dela para falar comigo. E ali aquilo me impulsionou, abriu meu coração, né? E eu comecei a orar e apresentar diante do Senhor. E o Senhor começou a confirmar, né? E aí, então, eu cheguei até meu pastor, conversei com ele, pedi a bênção para estar fazendo esses vídeos. E eu creio que o Senhor vai estar visitando pessoas, né? O meu intuito não é nem um pouco ficar famosa, misericórdia, mas, assim, estar realmente levando a palavra do Senhor àqueles que necessitam. Porque se o Senhor fala comigo para estar levando a palavra no canal, é porque Ele sabe quem Ele quer alcançar, né? Ele sabe com quem Ele quer falar, né? E nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor e pregar e fazer o ID, né? Porque nós fomos comissionados a fazer o ID, né? O Senhor, Ele nos comissionou a fazer esse ID. Então, nós estamos aqui para pregar a palavra do Senhor, né? Desde então, o Senhor tem só confirmado. Desde que eu comecei, o Senhor tem falado muito forte no meu coração, trazendo várias e várias ministrações, várias mensagens no meu coração, né? Quando eu estou estudando a Bíblia, Ele vai falando, vai me conduzindo, o tema de cada ministração, né? Cada mensagem. Então eu tenho visto um agir de Deus, um sobrenatural de Deus muito forte, através de cada mensagem, cada ministração. Eu tenho sentido o Espírito Santo me conduzindo, né, em cada ministração. Hoje você vai trazer tal ministração e traz ao meu coração o tema. Então, assim, Deus é muito lindo, sabe? Eu só tenho a agradecer, porque a minha preocupação era essa. Senhor, mas será que eu vou ter conteúdo para estar passando, para estar mantendo esse canal? A minha preocupação era essa. E eu sabia que eu iria depender totalmente do Senhor, né? E eu falei, Senhor, eu vou depender totalmente de Ti, o tempo todo falando comigo, me instruindo, me orientando. Mas, irmãos, o testemunho é esse. Quando nós fazemos algo que está alinhado com a vontade de Deus, é Ele que se responsabiliza, né? E Ele se responsabilizou por esses vídeos, né? E eu louvo a Deus, glorifico a Deus pelo agir de Deus através de cada ministração. Então, hoje nós vamos compartilhar a palavra do Senhor no livro de Lucas, né? Lucas capítulo 10, do versículo 25 a seguir. E o Senhor quer trazer algumas lições para nós dentro dessa ministração, amém? Vamos seguir a leitura então? Lucas capítulo 10, verso 25, diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo-o passou de largo, e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar,
e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se atou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro. E disse-lhe, cuida dele, todo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faça da mesma maneira. Amém, irmãos? Irmãos, quando o Senhor Jesus começa contando essa parábola, né? Ele foi questionado por um doutor da lei, por um certo doutor da lei, que estava tentando, a Bíblia diz aqui claramente que ele estava tentando o Senhor, né? Estava dizendo, mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Na verdade, ele sabia o que deve ser feito para herdar a vida eterna, mas ele estava perguntando na intenção de tentar Jesus, né? Eu já falei um pouquinho aqui sobre as 3 multidões que seguiam Jesus, e, na verdade, os mestres da lei daquela época, né, também fazia parte da multidão que seguia Jesus, só que ele era uma pessoa que seguia Jesus, mas apenas para tentar Jesus, para pegar Jesus nas palavras, né? Porque se Jesus contradizesse a lei mosaica, né, a lei de Moisés, né, era motivo ali o motivo para eles poder matar Jesus, para eles condenar Jesus à morte, né? E assim, de fato, aconteceu na sua crucificação, né? Eles estavam lá para dizer que Jesus havia blasfemado, que se dizia filho de Deus, né? Então, assim, eles começaram ali a ser testemunhas, né, contra Jesus, para que Jesus fosse morto. Então, e infelizmente, esse tipo de pessoas também nos seguem, nos acompanham na nossa vida ministerial. Pessoas que apenas querem, como se diz, nos matar. O intuito final é nos matar espiritualmente, dizer que nós não somos, que nós somos falsos profetas, dizer que não é o Senhor que nos usa, né? Dizer que aquilo que nós pregamos está contra a palavra de Deus, está errado. Eles se colocam como críticos, né, na palavra, eles agem por inveja, e os mestres da lei daquela época, eles tinham muita inveja de Jesus, porque Jesus pregava com poder e autoridade, e não era como eles pregavam, né, porque de fato eles não conheciam, eles não tinham a presença de Deus, né, eles não conheciam o amor nem a misericórdia, eles só conheciam a lei, e eles eram rigorosos para que a lei se cumprisse. E Jesus pregava assim com sabedoria, com palavras de sabedoria, com poder, com unção e autoridade, né? Então, porque Deus estava com eles, lhe conduzindo nas palavras, né? Então, havia uma diferença, né? Então, eles tinham muita inveja. Então, eles queriam, na verdade, pegar Jesus nas palavras. E esse mestre da lei aqui, esse doutor da lei, ele também estava tentando o Senhor. Aí Jesus começou a questioná-lo. O que está escrito na lei, né? Como você lê, ou seja, como você entende a lei, o que está escrito? Aí ele querendo mostrar a sua imensa sabedoria, né? Aí ele começa a citar um verso bíblico, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Você vê que ele não escorrega nenhuma vírgula, né, irmãos? Aleluia, Jesus. E disse-lhe, respondeste bem, faça isso e viverás, né? Por quê? Será que o Senhor falou para ele, faça isso? Será que ele estava fazendo isso? Porque como diz a própria palavra do Senhor, diz que eles rejeitavam, eles não amavam, não eram misericordiosos, não amavam o próximo, não cuidavam daqueles que precisavam de fato, né? Então aqui o Senhor Jesus meio que confronta ele também. Então faça isso e viverás, né? E aí o Senhor começa contando esta parábola para que ele viesse refletir nessa parábola, né? Então, aqui o Senhor começa falando no versículo 30. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores,
os quais o despojaram, espancando-se, se retiraram e deixando meio morto. Irmãos, Jerusalém era o lugar da habitação do Senhor, onde estava o templo do Senhor, onde muitos iam para adorar ao Senhor. Jericó era um lugar de idolatria. Então, Jericó aqui ele representa um lugar de idolatria, né? Representa o mundo, na verdade. E aqui este homem ele sai da presença de Deus e ele vai para um lugar de idolatria, um lugar onde pode se representar o mundo. Ele se afasta da presença de Deus e se encaminha para um lugar de idolatria, um lugar onde representa o mundo, né, para nós cristãos. E ele cai nas mãos dos salteadores. A Bíblia fala em João 10:10 que o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. E aqui, quando a gente se afasta da presença de Deus, a gente dá legalidade para o ladrão vir. E o ladrão veio, os ladrões vieram e assaltaram esse homem, espancaram ele e deixaram ele numa situação meio morto. Aqui fala meio morto, mas eu não sei se ele estava em coma, ou se estava desmaiado, ou se ele estava muito machucado, porque fala meio morto, né? Ou ele ficou bem, né? Ou se ele estava desacordado, não sei. Mas fala deixando meio morto. Então, aí aqui diz, e ocasionalmente, né? Ocasionalmente não, realmente aconteceu. Descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, olha para você ver, o Senhor Jesus dando uma lição naquele mestre da lei. Descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo, passou de largo. Eita Deus, aleluia. Irmãos, quantos sacerdotes na casa do Senhor, quantos aqueles que trabalham na casa do Senhor, que estão dentro da casa do Senhor, estão vendo as pessoas feridas, mas não se aproximam, não têm amor de Deus, não carregam o amor de Deus para se aproximar daqueles que realmente precisam, daqueles que estão feridos, não se aproximam, não vão até eles, né? Dessa forma. Então, aí aqui fala, e de igual modo também um levita. O levita, ele exercia uma função muito importante no templo também. Chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. E quantos levitas também, né? Por mais que está ali fazendo a obra do Senhor dentro da igreja, também está, como se disse, distanciando daqueles que estão feridos, daqueles que realmente precisam, né? Então aqui essa palavra, ela deixa um alerta para nós, né? Se você é sacerdote, se você exerce um cargo de liderança na sua igreja, né? Busque esses que estão feridas, busque as ovelhas feridas de Israel. O Senhor está falando, busque as ovelhas feridas, né? Cuide daqueles que estão feridos, né? Feridos de alma, feridos de coração, feridos nas emoções, feridos espiritualmente, feridos emocionalmente, né? E aqui o Senhor continua aqui a leitura em verso 32, né? E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de longe, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Aqui eu te faço uma pergunta, o que o bom samaritano tinha, né? Que o sacerdote, o levita não tinha, né? E fica essa pergunta para mim e para você, mas o Senhor vai começar a falar aqui. O que o bom samaritano tinha que o sacerdote e o levita não tinha? Aqui fala, a primeira coisa que ele fez, ele se aproximou dele e vendo a situação dele, ele moveu-se de íntima compaixão. Ele teve piedade, ele teve amor por aquela vida, né? E eu imagino, irmãos, que se este homem ferido, eu que estou conjecturando, né, imaginando aqui, entrando no texto, né, para imaginar. Eu, Tatiana, imagino que se este homem, ele estivesse, às vezes, bem machucado, mas ele estivesse ainda conseguindo ver o que estava acontecendo ali, né, naquele jogado ali, deitado, né, machucado, mas se ele conseguisse ver, né,
e assim, visse um sacerdote se aproximando e ele falasse assim: nossa, agora eu vou ser ajudado, porque o sacerdote ele vai me ajudar, ele também é judeu, vem do mesmo lugar que eu, né? Também é de Jerusalém, e ele vai me ajudar, né? E aí, na verdade, ele vê o sacerdote se afastar e passar longe dele, não prestar ajuda. Aí, de repente, vem um levita e fala assim: nossa, este homem também trabalha na casa do Senhor, ele vai me ajudar, ele também é judeu, vai me ajudar, né? E aí, de repente, aquele levita também passa de longe. Aí vem um samaritano. Eu imagino que ele tenha pensado: os judeus não se dão com os samaritanos. Este homem vai me reconhecer como judeu e vai falar assim: eu não vou ajudar este homem porque ele é judeu. Ele pensou: se os outros dois que trabalhavam na casa de Deus, né, não me ajudaram, esse também não vai me ajudar, não. Às vezes ele pensou dessa forma, irmãos. Às vezes ele tenha pensado. Não está escrito na Bíblia, mas eu penso que se ele visse quem estava se aproximando dele, quem passava por aquela estrada e via ele daquela forma, o que ele estava pensando quando viu vir o sacerdote, viu vir o levita, aí ver o bom samaritano se aproximar para ver o que tinha acontecido com ele. Aí ele pensa: nossa, esse que eu imaginei que não ia me ajudar, se aproximou e veio ver como eu estou. Aleluia. E muito mais do que isso, irmãos, a Bíblia fala que ele atou-lhes as feridas. Quando o bom samaritano, ele atou-lhes as feridas, primeiro ele foi movido por uma íntima compaixão, e essa íntima compaixão, essa piedade, ela representa o amor de Deus na nossa vida. Porque quando nós carregamos o amor de Deus, né, nós demonstramos esse amor pelo próximo, né? Nós nos preocupamos com o próximo, em cuidar do próximo, né? Então, a primeira coisa que ele carregava era o amor. Aí ele começa atando-lhes as feridas. Atando-lhes as feridas representa limpar os ferimentos, né? E, ali estar limpando os ferimentos, né? Ele estava cuidando daquilo que era físico, né? Estava curando algo físico neste homem ferido, né? E esse é o nosso papel, de fazer pelas pessoas aquilo que nós vemos fisicamente. Olha, essa pessoa precisa disso, né? Vamos cuidar. Você vai estar atando-lhes as feridas, cuidando do físico daquela pessoa, ajudando aquela pessoa a se curar fisicamente, né? E ali depois, ali ele atou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite. A segunda coisa que ele carregava era o azeite. E o azeite, ele representa a presença de Deus, né? E quando ele derrama aquele azeite nas feridas daquele homem, ele está trazendo uma cura espiritual. Quantos não estão feridos dentro das igrejas, feridos espiritualmente dentro das igrejas? Quantos, irmãos? Muitos estão feridos dentro das igrejas. Né? E ele estava trazendo ali, ao derramar o azeite nas feridas dele, ele estava trazendo uma cura espiritual. Aleluia. Ele carregava também o azeite. Será que será que o sacerdote, o levita, carregava o amor, carregava o azeite? Será? Mas o bom samaritano carregava o amor de Deus. O bom samaritano carregava o azeite, que era a presença de Deus. E tinha uma terceira coisa também, que o bom samaritano ele carregava, que era o vinho. Aleluia. E o vinho também, ele derrama o azeite, derrama o vinho. O vinho, a Bíblia fala que como Jesus ele transforma água em vinho no casamento, em Caná da Galileia, irmãos, o vinho ele representa a alegria do Senhor, representa a harmonia, né? Desculpa. Ele representa a alegria do Senhor. Então, ao despejar o vinho, ele estava também trazendo uma cura emocional para aquele homem ferido. Ele estava trazendo uma cura emocional. E muitos também estão feridos emocionalmente. Estão com as suas emoções feridas, né? E dentro do reino de Deus na terra, nós vamos encontrar muitas pessoas feridas. Feridas fisicamente, feridas espiritualmente, feridas emocionalmente, né?
Esses feridos espiritualmente, irmãos, também entram pessoas que estão frios na fé, pessoas que não conseguem mais buscar a presença. Algo espiritual aconteceu que interrompeu a fé deles. Eles estão fracos na fé, estão com os joelhos vacilantes, não conseguem buscar mais como antes, né? Então, eles estão feridos espiritualmente, eles precisam do azeite, eles necessitam do azeite, da presença de Deus para reavivar-lhes a fé, né? E aqui também tem aqueles que estão feridos emocionalmente, né? E muitas vezes o emocional, ele atinge também o espiritual, né? Dessa forma. Então aqui ele carregava também o vinho que representa a alegria do Senhor. Aí ele coloca sobre a sua cavalgadura e leva para uma estalagem. A estalagem representa uma igreja, irmãos. Aleluia. E ele cuida dele, partindo, ele deixa 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, ao dono daquela estalagem, que era um hospedeiro, né? E nós, como líderes espirituais, também somos hospedeiros na casa do Senhor. E ele ali colocou uma responsabilidade sobre esse hospedeiro. Ele falou: cuide dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando eu voltar. Assim, irmãos, é Jesus. Jesus está nos encarregando esta missão de buscar aquele que está ferido, de olhar para aqueles que estão feridos, de ter amor ao próximo, né? De carregar o amor, a presença, a alegria do Senhor e ser um canal, um instrumento de bênção, um instrumento de cura sobre a vida do nosso irmão, né? E muitos são sacerdotes e levitas, mas estão fazendo exatamente o que esses aqui fizeram, afastando daqueles a quem deveria cuidar e se aproximar. Então que essa palavra venha te trazer uma reflexão e venha te saculejar, né? E venha te despertar, irmãos, a olhar para as dores, as feridas do próximo. E um grande sinal de pessoas feridas é aquelas pessoas, os feridos ferem. Aqueles que mais ferem, eles são mais feridos. E às vezes eles ferem até mesmo como arma de defesa, né? Então muitos estão feridos, né? De alma, de coração, emoção, espiritual, né? E o Senhor quer que nós sejamos agentes de cura sobre essas pessoas. Aí ele pergunta para o doutor da lei: qual, pois, destes 3 te parece que foi o primeiro, que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele não respondeu que foi o samaritano. Até aqui eu vejo um certo orgulho, né, irmãos, para você ver. O que usou de misericórdia para com ele? E Jesus disse: vai e faça da mesma maneira. Aqui o Senhor deixando uma lição através dessa parábola, né? Para este doutor da lei, né? Que estava ali na intenção de tentar-lhe, né? Para bom entendedor, né? Meia palavra basta. Ele entendeu o que Deus queria falar com ele aqui. Ele entendeu que Jesus estava tentando ensinar a ele. Só não sabemos se ele recebeu de fato, né? Se ele entendeu e recebeu. Mas aqui, irmãos, então assim, nós vemos o Senhor aqui ensinar nesta lição, né? Muitos daqueles que estão afastando da presença de Deus, Satanás, ele está ao derredor, procurando a quem possa tragar, né? Então, se você está afastado da presença do Senhor, hoje é dia de você voltar. O Senhor está tocando no seu coração, está falando com você através dessa mensagem. Se você é aquele homem ferido, representa o homem ferido, né? Na verdade, tem 5 personagens nessa lição. Quem é você? Você é o sacerdote? Você é o levita? Você é um samaritano, um bom samaritano? Você é o homem ferido? Ou você é o hospedeiro? Em que posição você está dentro dessa parábola, dessa história, né? Se você é o sacerdote, o levita, você precisa estar atento ao que Deus quer de você, o que Deus realmente quer de você, que você ame o próximo, perdoe e ajude aqueles que estão ali ao seu lado, né? Agora, se você é uma pessoa que está ferida emocionalmente, saiba que Jesus, ele está aqui e ele está
aleluia, te visitando nessa noite, porque Ele vai trazer cura para a tua alma, Ele vai trazer cura para o teu coração. Nós vamos estar orando também pela sua vida. Agora, se você é um hospedeiro, né, saiba receber aqueles feridos que chegam até a tua igreja, para que você possa cuidar da forma como o Senhor Jesus quer que você cuida. E Ele é que vai te recompensar na volta do Senhor, quando Ele voltar. É Ele que vai te recompensar. Amém? Eu deixo essa palavra, eu quero fazer uma oração com você, mas antes, me segue lá, se inscreva no canal, se você gostou desse conteúdo, compartilha, né? Para que a gente possa estar gravando mais e mais conteúdos como este, tá bem? E sempre que você ativa o sininho, você vai estar, né, se colocando como inscrito, e sempre que eu gravar uma ministração ou uma oração em vídeo, você vai ser notificado, tá bom? Vamos estar orando então? Vamos estar colocando a nossa vida na presença do Senhor neste momento, que Ele vai te alcançar, Ele vai trazer cura para o teu coração, Ele vai trazer cura para a tua alma. Amém? Senhor meu Deus, neste momento, Pai, nós queremos te agradecer por essa mensagem tão rica, Senhor, de ensinamentos para nós, meu Pai. Que o Senhor venha visitando as nossas vidas, meu Pai, nesta noite. Venha, papai, se fazendo presença, meu Pai, em nossas vidas. Que nós possamos, assim como o bom samaritano, se aproximar daqueles que estão feridos. Que nós possamos ser ajuda, que nós possamos ser um instrumento de cura, Senhor. Agora, aqueles que estão aqui ouvindo e orando comigo, Pai, aqueles que estão na posição de uma pessoa que está ferida, Pai. Deus, que o Senhor venha os alcançar com a tua presença, com a tua alegria, com a tua cura, Senhor. Que o Senhor venha, meu Pai, trazer cura, Senhor. Nesta noite, meu Pai, traga cura, Senhor, e visita a alma e o coração dessa pessoa, Pai. Porque o Senhor, papai, aleluia, é que cura as nossas feridas, Pai. É o Senhor que cura as nossas feridas. Meu Deus, que o Senhor venha trazendo cura em todas as feridas, Pai, emocionais e espirituais. Que o Senhor venha nos fortalecendo, venha nos ajudar. Venha estar conosco, Pai. A cada dia nós precisamos da sua presença. Nós somos carentes, somos sedentos da sua presença. Visita, meu Deus, o nosso coração e traga cura, Senhor. Traga cura, Senhor, aqueles que estão ouvindo, aqueles que estão afastados, Pai, dos caminhos do Senhor. Meu Deus, que o Senhor vai visitando, meu Pai. Aqueles, papai, que ainda não receberam o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador. Meu Deus, que o Espírito Santo venha lhes convencer do pecado, da justiça, do juízo, e que eles